Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Professor Davi Lessa aqui. Eu sou professor de matemática e suas tecnologias, mas hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item, como você já deve saber, é o método pelo qual o Enem calcula a sua nota, a sua proficiência, é o termo correto, em 4 das provas do Enem. Isso mesmo, 4. Redação tá fora, tá? A redação não é corrigida pela TRI. A redação é corrigida por uma pessoa que lê a sua redação e te dá uma nota de 0 a 1000. A TRI, ela vai corrigir as suas provas de linguagens, códigos e tecnologias, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Eu quero nesse vídeo te mostrar como é calculada a sua proficiência, ou seja, a sua nota, em cada uma destas provas, tá bom? Mas antes eu quero te explicar algumas coisinhas e eliminar algumas lendas. A primeira lenda que a gente pode eliminar é que no Enem a sua nota mínima pode ser 0 e a nota máxima é 1000. Na verdade não é assim, ok? Na teoria de resposta ao item, o indivíduo ele é avaliado num intervalo que vai do infinito negativo até o infinito positivo. Para isso, eu preciso estabelecer um ponto de origem. No Enem, esse ponto de origem é o 500. Então, o que está sendo calculado, na verdade? Está sendo calculado o quanto a sua proficiência em uma destas matérias se afasta do 500 pela direita ou se afasta do 500 pela esquerda. Esse 500 ele é a proficiência média dos indivíduos que fizeram o Enem em 2009. Em 2009 aconteceu a primeira prova de Enem pela teoria de resposta ao item. O resultado médio dos indivíduos que fizeram essa prova, ao resultado médio, foi atribuído a proficiência 500. Então deixa eu anotar aqui, ó, 2009, 500. Algumas pessoas pensam erroneamente que esse 500 é a média do indivíduo no ano em questão. Mas, na verdade, não é assim. Em 2019, por exemplo, o pessoal de matemática teve média, deixa eu anotar aqui, matemática, de 523. O que é que isso significa? Significa que a galerinha de 2019 estava um pouquinho mais preparada que a galerinha de 2009. A proficiência média deles estava 23 pontos acima da proficiência média do pessoal de 2009. Então, aqui em 2019, quem tirou 500, ele está em pé de igualdade com a média de 2009, entendeu? Todas as notas do Enem a partir de 2009, elas têm o resultado médio de 2009 como referência. E a essa média atribuiu os 500. Isso é muito bom porque me permite comparar o resultado dos participantes do Enem ao longo dos anos. Então eu posso falar sem medo de errar. O pessoal de 2019 estava um pouquinho mais preparado do que o pessoal de 2009. E alguém poderia dizer, poxa, professor, mas foram provas diferentes, talvez a prova de 2009 estivesse um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil. Quando eu te explicar como é calculada a sua nota pela TRI, você vai perceber que prova difícil, prova fácil, não faz diferença. O seu resultado, o resultado da sua proficiência seria o mesmo, independente do grau de dificuldade das questões. Mas eu estou me perdendo um pouco aqui. O que eu queria falar mesmo, quando eu comecei a mostrar essa reta, é que pode acontecer do indivíduo ter uma proficiência tão alta, dele se afastar tanto do 500, que ele passe de 1000, tá? Você já deve ter ouvido falar de alguém que tirou 1008 em uma prova no Enem. Isso acontece. Você também já deve ter ouvido falar daquele professor que foi fazer o Enem, não marcou questão nenhuma de propósito para ver qual era a nota mínima que ele teria tirado, né? E a nota mínima dele acabou sendo algo em torno de 250. Não é verdade? Então, não é uma avaliação de 0 a 1000. O Enem está avaliando o quanto você se afasta da média de 2009, que foi estipulada como sendo 500. Só mais duas coisinhas antes de eu te mostrar verdadeiramente como que a nota da TRI é calculada. Eu já vou te dar o que se conclui. Quando você aprende como a nota do Enem é calculado, você acaba concluindo que se dedicar às questões fáceis é mais importante do que se dedicar às questões difíceis. Você vai entender o porquê já já. Mas, por enquanto, acredite em mim. Quando você acerta uma questão... Vamos pensar no erro. Quando você erra uma questão difícil, o que faz sentido é imaginar que a sua proficiência não chegou a 1000, não passou de 1000, talvez esteja ali em torno dos 600, né?
ou 550. Mas quando você erra uma questão fácil, o que eu sou induzido a crer? Poxa, se você errou uma questão fácil, então é porque a sua proficiência não chegou nem em 500. Quem erra questões fáceis é porque tem uma proficiência baixa. Faz sentido pensar assim? Quando a gente aplica a fórmula da teoria de resposta ao item, isso acaba acontecendo. Então, se você erra muitas questões fáceis, o seu resultado final é extremamente baixo. E é de se esperar isto, porque quem tem proficiência baixa vai errar questão fácil. Quem tem proficiência alta não vai errar questão fácil, não vai errar questão média, ele vai errar questão difícil. Então, se você quiser deixar bem claro para a teoria de resposta ao item que você é um indivíduo com alta proficiência, você tem que zelar para não errar questões fáceis, não errar questões médias. Se você errar questões difíceis, não é um problema tão grande assim, porque quem tem proficiência alta, o que ele não erra é fácil e médio, mas difícil ele acaba errando mesmo. Quem erra questão média e questão fácil é porque tem proficiência baixa. Mas vamos lá então, né, pessoal? Deixa eu parar de enrolar vocês. Como é calculada a sua proficiência segundo a teoria de resposta ao item? Muitos professores, quando vão explicar para os alunos, eles dão exemplos, eles simplificam para ficar mais fácil a sua compreensão. Então, vídeos com explicações simplificadas, com exemplos para que você entenda melhor, já existem. Eu vou te explicar de verdade, eu vou te mostrar a matemática, eu vou te mostrar a fórmula. Olha a fórmula aí, ó. Essa fórmula é o coração da teoria de resposta ao item. Vai ser um pouquinho mais difícil de entender? Vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu não estou simplificando o negócio para você, tá? Eu vou te explicar de verdade, tintim por tintim, como é calculada a proficiência segundo a teoria de resposta ao item, beleza? Uma prova no Enem tem 45 questões. Só que a gente não chama de questões. No Enem, essas 45 questões elas são chamadas de itens. Então, a partir de agora, quando eu falar item, entenda que eu estou me referindo a cada uma das 45 questões que há em cada uma das provas. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou usar o termo item. Para cada um dos itens da sua prova, existe um cálculo da probabilidade de você acertar ou errar este item em função da sua possível proficiência. Este cálculo é feito com esta fórmula aqui. Então, para cada item da sua prova, o pessoal do Enem eles já sabem qual é a probabilidade que alguém com proficiência 1 acerte ou erre. Qual é a probabilidade de alguém com proficiência 2 acerte ou erre? Qual é a probabilidade de alguém com proficiência 500 acerte ou erre essa questão? 600, 700, 800. Por meio desta fórmula aqui, eles conseguem calcular qual é a probabilidade de que alguém com todas as proficiências possíveis acerte ou erre cada um dos itens. Por meio desta fórmula. Então vamos entender alguns elementos dessa fórmula aqui. Esse Pzinho, ele é a probabilidade. O I é o item em questão. Então tem o P1, P2, P3, P4, P5, P6 até o P45, porque são 45 itens por prova. Esse θ, ele está aqui representando a proficiência que eu vou testar. Então eu vou testar qual é a probabilidade de alguém com proficiência tal acertar ou errar esta questão. Esse Ezinho aqui é o número de Euler, ele é um valor constante. Esse Dzinho aqui também é um valor constante, ele vale 1,7. Esse meu 7 ficou feio, né? 1,7. Ó, de novo o E e o D. Então esses números aqui são constantes, são os mesmos valores para todos os itens. O que é que muda de item para item e que vale a pena você saber que existe, saber que está fazendo parte da conta? O C é a chance de você acertar esta questão no chute, no acaso. Professor, então vamos pensar. São 5 alternativas por item, certo? Então é 20% de chance de acerto. No mundo real as coisas não são tão simples assim. Uma alternativa do item em questão, ela pode, por exemplo, ser visivelmente a que eu não devo marcar, fazendo com que quando eu vá chutar, eu chute só entre 4. Ou podem ter questões que eu com certeza sei que a resposta está entre duas das alternativas. Então, quando eu for chutar, o meu chute já está mais
alinhado para aquele rumo ali. No mundo real, a chance de acertar uma questão no chute varia muito de questão para questão, certo? Então, cada um dos 45 itens tem uma probabilidade de ser acertado ao acaso diferente. E esta probabilidade de acertar o item ao acaso no chute é considerada na teoria de resposta ao item. A variável A, ela funciona como um fator de discriminação. Ela discrimina, palavrinha interessante, né? O que essa palavrinha quer dizer? Discrimina. Esse fator aqui, ele é o fator que mostra com qual eficiência o item que está sendo analisado mostra para a banca a proficiência do indivíduo que está fazendo aquele item. Eu disse que não ia ser uma explicação das mais fáceis, não é mesmo? Então a variável A, ela mostra qual é a excelência que o item tem em calcular a provável proficiência do indivíduo que está fazendo o item, a questão. A variável B é a variável que diz que coloca na fórmula qual é o grau de dificuldade daquele item. Dificuldade. Então, uns itens são mais fáceis ou mais difíceis do que outros. O que é que estipula o grau de proficiência necessário para se ter 50% de chance de acertar tal item, tal questão? A variável B. Professor, está ficando muito complicado, eu não estou entendendo nada. Então eu vou tentar simplificar para você. Quando você olha para essa fórmula, o que eu quero te mostrar, o que eu quero que você entenda, saiba, é o seguinte. Para cada um dos itens, dos 45 itens da sua prova, existe uma fórmula que calcula qual é a probabilidade de você acertar ou errar este item, esta questão, em função da sua proficiência. Então, quando você senta lá na cadeirinha para fazer a provinha do Enem, cada questãozinha que aparece, o pessoal que organizou a prova, eles já sabem qual é a probabilidade de acertos ou erros destas questões. E no cálculo desta probabilidade, estes três fatores contam. Qual é o grau de discriminação que a questão tem, qual é o grau de dificuldade da questão e qual é o grau de chance de acerto na base do chute. E esta fórmula, esta funçãozinha, ela possui um gráfico. O gráfico da fórmula que calcula a chance de você acertar ou errar uma questão em função da sua proficiência, ele é chamado de curva característica do item. Então aqui, se no eixo vertical eu colocar o P de probabilidade e no eixo horizontal eu colocar o θ, que é a sua proficiência, a sua nota no Enem, o que vai acontecer? O B, ele vai estar em algum ponto, essa variável B, que representa 50%. O que isto significa? Significa que alguém com proficiência B tem 50% de chance de acertar o item que está sendo analisado. Esse Czinho, ele define qual é a chance de você acertar a questão se a sua proficiência for zero. O que, na verdade, é impossível, né? Ninguém tem proficiência zero. Alguma coisa você sabe, não é, meu jovem? Mas supondo, né, que alguém tenha proficiência zero, a chance dele acertar a questão é a chance do chute, né? Então, aqui no zero, o valor que vai aparecer aqui coincide com C. Então, pegando esta fórmula e atribuindo valores para a proficiência, eu vou encontrar valores de probabilidade. E fazendo isto, eu vou acabar construindo o gráfico desta função, que vai gerar uma curva, e esta curvinha é chamada de curva característica do item. Cada um dos itens da sua prova possui uma curva característica específica. Então, por meio desta curva, que é dada, que é o gráfico da fórmula das probabilidades, eu consigo observar qual é a chance que o indivíduo tem de acertar a questão em função da sua provável proficiência. Então, por exemplo, um indivíduo que tiver proficiência 400, a probabilidade dele acertar tal item vai ser alguma coisa por aqui, talvez 20%. Um indivíduo que tem proficiência 700, a probabilidade dele acertar o item que está sendo analisado
vai ser uma coisa por aqui. Vamos pôr aí 70%. Vou de novo. Cada item, cada um dos 45 itens da sua prova possui uma curva específica, possui uma curva característica do item. Vamos simular aqui agora uma provinha com 3 questões, com 3 itens. Ok, pessoal, eu falei 3 itens, mas eu acabei colocando 4, tá? Para a gente ter uma visão melhor. Então, esta curva aqui, ó, ela é a curva característica de um item. Esta segunda curva é a curva característica de outro item. Outra curva de outro item, outra curva de outro item. Ou seja, esse gráfico está simulando uma prova com 4 questões. E cada curvinha desta é a curva que mostra qual é a probabilidade que o indivíduo com proficiência tal tem de acertar ou errar a questão, certo? Então eu vou chamar essa curvinha aqui de curvinha, deixa eu pôr aqui de vermelho. Essa curvinha é o item 1. Essa segunda curvinha é o item 2. Essa terceira curvinha, vou puxar aqui pequenininho, ó, é o item 3. E essa quarta curvinha, o item 4. Agora suponha que um indivíduo fez essa prova, que tinha 4 itens. O item 1, ele acerta. O item 2, ele acerta. O item 3, ele acaba errando. E o item 4, ele acerta. A minha pergunta é: qual é a probabilidade que alguém com determinada proficiência tem de terminar a prova nesse desfecho? O desfecho onde ele acerta, erra, acerta. É isso que eu vou calcular. Eu vou calcular qual é a probabilidade de cada uma das proficiências, lá do infinito negativo até o infinito positivo. O certo é você calcular qual é a chance que alguém que tenha todas as proficiências possíveis, do menos infinito até o mais infinito, tem de terminar a prova com esse desfecho. Para a gente não ficar a vida inteira fazendo conta, eu vou te mostrar como se calcula isso com o 270, o 416, o 550 e o 710, ok? Mas tenha em mente que o que eu vou fazer para estes 4 valores, eu tenho que fazer para todos os infinitos valores da reta numérica, da reta real. Então, posto que teve alguém que fez essa prova, acertou a primeira, acertou a segunda, errou a terceira, acertou a quarta, esqueci de pôr o 4 aqui, né? Qual é a chance, qual é a probabilidade da proficiência desse indivíduo ser 270? Como que eu calculo isso? Eu calculo assim, ó, proficiência do 270 vale. Então, a partir de agora, eu estou supondo, estou especulando que a proficiência desse cara é 270. Se ela é 270, ele tem 70% de chance de acertar a questão 1, ou a curva característica do item 1. Né? Alguém que tem 270 de proficiência tem 70% de chance de acertar ela. E ele acertou. Então eu vou pôr aqui 70%. Ele também acertou o item 2. Qual era a chance dele ter acertado? Ora, se ele tem 270 de proficiência, a chance dele acertar o item 2, que é essa curvinha aqui, é de 35%. Então, vamos lá. Vezes 35 sobre 100. Só que o item 3 ele erra. Pense comigo. O indivíduo com proficiência 270, ele tem, ó a curva do item 3 aqui, ó, 20% de chance de acertar esta questão. Só que no desfecho desse cara aqui, que a gente está especulando, ele errou, ele não acertou. Se ele tem 20% de chance de acertar, qual é a chance que ele tem de errar? 80%, né? Sacaram? Eu coloquei 80% porque ele erra e a chance de acerto era 20%. Então qual é a chance do erro? O que falta para 100.
O item 4 ele acerta, né? Então aqui a curva do item 4. Qual é a chance que o indivíduo com 270 de proficiência tem de acertar o item 4? 10%. O que eu estou calculando aqui, então? Eu estou supondo que alguém com 270 de proficiência fez essa prova. E daí ele acerta, acerta, erra, acerta. Qual a chance disso ter acontecido? É isso que eu estou calculando. Fazendo essa continha aí, eu chego em 1,9%. Então existe 1,9% de chance de que a proficiência do indivíduo que termina essa prova nesse desfecho, acerta, acerta, erra, acerta, seja 270. Lembre-se, o Enem faz essa conta para todas as possibilidades, todas, lá do infinito negativo até o infinito positivo. Eu vou falar isso bastante para você não achar que é só com esses números. Ele faz essa conta com todos os números reais. Mas, professor Lessa, são infinitos. Isso, ele faz essa conta com os infinitos números. Ou pelo menos, na teoria de resposta ao item, é assim que tem que ser. Mas agora que você já viu como é feito para o 270, eu vou pôr os resultados aqui do 416, 550 e 710. Tá aí. Quando eu faço a mesma conta para esses outros valores, estes são os resultados que a gente obtém. Vamos lá. O que isso significa? Significa que se eu testasse apenas esses 4 valores, o valor que tem maior probabilidade de representar a proficiência do indivíduo que teve esse desfecho aqui, acerta, acerta, erra, acerta, seria, né, a maior aqui é o 4,4, né? Seria o 550, ok? Então, qual é a proficiência mais provável de ser atribuída a esse indivíduo? 550. Ah, professor, entendi. Então essa já é a nota dele? Ainda não, porque alguém poderia dizer, tá, ele tem a maior probabilidade é que a nota dele seja 550. Mas ainda tem uma certa chance que a nota seja 416. Ainda tem uma certa chance que a nota seja 270. Ainda tem uma certa chance que a nota seja 710. E lembre-se que não são só esses 4 valores, né? São todos os valores da reta real. Como que a gente resolve esse problema, então? A gente resolve esse problema calculando a média ponderada destas probabilidades. Como que eu faço isso, professor? Ué, pense comigo. Vamos lá, média. A proficiência 270, ela tem 1,9% de chance de ser a proficiência do indivíduo. Só que a 416 tem 3,8% de chance. Só que a 550 ela tem 4,4% de chance. Perceba que como a 550 é a proficiência com maior probabilidade de acontecer, essa conta ela vai puxar o resultado para o 550. O 416 vai puxar para ele também, o 270 vai puxar para ele também, mas o 550 vai puxar mais, porque ele é o que tem maior probabilidade. E o 710 tem 3,5% de probabilidade. É porcento aqui, né? Deixa eu pôr. Para se ter a média, eu divido tudo isso pela soma das probabilidades que entraram nesta conta. Então, as probabilidades foram 1,9%, mais 3,8%, mais 4,4%, mais 3,5%. E eu vou falar de novo. Desculpe eu estar sendo repetitivo quanto a isso, mas eu quero que você entenda. Aqui você está vendo só o 270, o 416, o 550, 710, mas lá no Enem essa conta é feita com todos os números reais, lá do menos infinito até o mais infinito.
Isso dá aproximadamente 514. Agora preste bastante atenção para você não entender errado. Se eu quisesse comparar o indivíduo que fez essa prova, onde ele acerta, acerta, erra e acerta, apenas com os outros indivíduos que fizeram a mesma prova do mesmo ano, eu já podia parar aqui e eu já poderia falar: esta é a sua proficiência, ok? Ocorre que no Enem o pessoal quer poder comparar o resultado com a prova lá de 2009. Como eu já falei, em 2009 aconteceu a primeira prova do Enem nos moldes da teoria de resposta ao item. A partir daí, todas as provas podem ser comparadas. Então, esse resultado aqui, ele precisa ser adequado à régua de 2009, tá? Por enquanto ele ainda não foi. Se eu parasse aqui, eu só poderia comparar o resultado desse indivíduo com o resultado dos outros indivíduos que fizeram a mesma avaliação que ele. Mas eu quero poder comparar com 2009, com 2010, com 2011, com 2012. Como que o Enem faz isso? Quando ele vai calcular aqui a sua média, além de colocar a probabilidade de que o indivíduo que fez a prova, supondo ter 270 de proficiência, tinha de culminar nesse desfecho aqui, eles também colocam a probabilidade da galera lá de 2009. Então vamos supor que lá em 2009, o pessoal que fez a prova, acabou a prova já, e constatou-se que a proficiência deles era 270, a probabilidade de alguém de 2009 com proficiência 270 terminar a prova nesse desfecho aqui, supõe aí que ela era 1,3. Eu estou pondo em cima, mas é multiplicação, tá? Ele não é elevado não, viu? Então, para adequar o seu resultado ao resultado lá de 2009, além de multiplicar pela sua probabilidade, ele vai multiplicar esse fator aqui pela probabilidade que a galera lá de 2009, com 270 pontos de proficiência, tinha de ter o mesmo desfecho que o indivíduo teve. Então, ele vai multiplicar esse fator aqui também pela probabilidade de 2009, vai multiplicar esse fator aqui também, tá bom? Vai ficar um negócio mais ou menos assim, vou pôr aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó, é a mesma conta, né? Essa é a conta da sua média só desta prova em questão. Mas quando a gente quer comparar, quando a gente quer levar o seu resultado para a mesma régua de 2009, aqui a gente ainda multiplica pela probabilidade que a galera com 270 pontos em 2009 tinha de ter culminado nesse mesmo desfecho que você. E essa multiplicação ela vai acontecer em todos os fatores. Eu estou colocando interrogação porque eu não quero inventar um valor, né? Lá no denominador também, ele multiplica a sua probabilidade com a probabilidade da galera de 2009, tá? Então é o 3,8 vezes alguma probabilidade, que é a lá de 2009. Mesma coisa no 4,4. Mesma coisa no 3,5. Quando estes novos fatores são adicionados à continha, o resultado que se tem vai ser algo próximo de 514, tá? Vai ser algo perto disso aí. Só que ele é um resultado adequado para comparação com todas as provas do Enem que já aconteceram desde 2009. Esta fórmula final aqui, ó, essa conta final, ela tem uma fórmula. Eu vou mostrar para você. Essa aqui. Então, sim, agora finalmente nós chegamos no final. Então, a sua proficiência, ela é o somatório em algum intervalo, né, que o cientista lá decide, da proficiência que se especula com a probabilidade que você, candidato, tinha de tirar esse desfecho,
multiplicado pela probabilidade que a galera lá de 2009 teria, ok? Dividido pela somatória apenas do produto das probabilidades, da sua e do pessoal de 2009. Quando eu faço essa fórmula aqui, é a representação dessa conta aqui, tá? Lembrando que não são só 4 valores, tá bom? São todos os números, lá do infinito negativo até o infinito positivo. Quando eu faço isso, quando eu sigo essa fórmula, eu te coloco na mesma reguinha desde 2009, beleza? Vamos ver isso acontecendo. Vou mostrar para você uma planilha do Excel. Vamos lá. Ó, aqui numa planilha do Excel, todas as fórmulas que eu te mostrei, aquela fórmula que tem a curvinha, que gera a curvinha, e a continha que faz calcular qual é a maior probabilidade, e depois a continha da média. Eu coloquei tudo isso numa planilha do Excel, simulando uma prova agora com 20 questões. Tá vendo aí? Esse 1 significa que o indivíduo acertou. Se eu mudar para 0, vou mudar para 0 aqui para você ver. Significa que o indivíduo errou. Você já percebeu que essa curva mudou? O que é que essa função aqui está mostrando? Ela está mostrando qual é a probabilidade, qual é a proficiência com maior probabilidade de ser atribuída ao indivíduo. Né? Eu te mostrei como é que faz essa continha. Só que aqui eu estou fazendo do menos 300 até o 1300. Não está aparecendo aqui no gráfico, mas eu estou indo até o 1300. Lembra que eu falei para você que a galera faz do menos infinito até o mais infinito? Se eu pegar um intervalo bom, já é suficiente, porque lá do menos infinito até o menos infinito, ou só esse intervalo aqui, a diferença é insignificante, na verdade, certo? Então eu posso, se eu pegar um intervalo suficientemente bom, eu posso fazer só com ele. Aqui na minha conta eu fiz do menos 300 até o 1300, ok? Ó, então, são 20 itens agora. Vou colocar 0 em alguns, porque o 0 significa erro. Você está vendo aí a curvinha mudando, né? Então, suponho que o indivíduo terminou a prova nesse desfecho aqui. Ele erra o item 1, porque eu pus 0, erra o item 5, erra o item 6, mas tem esses acertos. Qual é o X? Qual é a proficiência com maior probabilidade de ser atribuída a ele? 614. Essa é a nota final dele? Não. Porque apesar de 614 ser o ponto mais alto aqui dessa curva, né? O 614 está por aqui, ainda tem alguns elementos aqui, ó, que tem probabilidade de serem atribuídos a ele. Então, para ser justo, eu tiro a média ponderada de todos esses elementos. E além de tirar a média, eu ainda multiplico pela média lá de 2009, ó, a formulazinha aqui, para que o resultado final possa ser comparável com todas as provas desde 2009. Então, aqui está o resultado final, ó, 593, em azul aqui. Certinho? Agora que eu já te mostrei todas as contas, como de fato é feito, eu quero voltar lá no começo, quando eu disse que a gente acaba concluindo que vale mais investir em questões fáceis. Vamos verificar se isso é verdade. Uma observação. Eu separei essas questões aqui de questões fáceis. A primeira questão é a mais fácil e a última questão é a mais difícil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não é possível que eu não vou conseguir. Aqui, ó. Aqui nessa tabelinha tá os parâmetros de cada curva característica do item. Olha elas aqui, ó, são 20, né? Então o parâmetro de discriminação eu coloquei o mesmo para todas. O parâmetro de acertos ao acaso eu coloquei o mesmo para todos. E eu só mudei o grau de dificuldade de cada item. Por que que eu fiz assim? Porque agora fica mais fácil comparar, né, o que que muda de uma questão para outra, quando a única diferença que elas têm entre si é o grau de dificuldade. Legal? Então tenha em mente que os itens em azul são os 6 itens mais fáceis dessa provinha com 20 itens. Os itens em verde são os 8 itens medianos, né? E os itens de rosinha aqui são os 6 mais difíceis. Então, para verificar a minha teoria, eu vou primeiro colocar que o indivíduo errou todas as fáceis, errou todas as difíceis, porém acertou todas as questões médias.
Então, por enquanto, você não olha para cá, não. A nota do cara está aqui de azul. Por enquanto, a nota dele é 350. Eu quero saber o que vale mais nesse momento, posto que ele está nesse momento. Acertar uma questão fácil ou acertar uma questão difícil? No momento, a nota dele está em 350. A gente está vendo aqui, ó. Quando ele acerta uma questão fácil, vou marcar aqui um acerto de uma questão fácil. Então, no momento em que ele acertou todas as médias, se ele acrescentar um acerto em uma questão fácil, a sua nota sobe para 406. Mas se ao invés disso, vou voltar aqui para zero. Se ele tivesse acertado uma difícil, vou pôr aqui a mais difícil. O que acontece com a nota dele? Ó, quando ele acerta a mais difícil, a nota subiu. Oh, que bom, hein? Ele acrescentou uma difícil. A nota subiu para incríveis 357. Percebeu? Então diz para mim, era melhor ele ter gasto o tempo dele na questão fácil ou era melhor ele ter gasto o tempo dele na questão difícil? Na fácil, né, João? Porque você quer uma nota maior do que 357. Vamos fazer mais um experimento. Ó, vamos supor agora que o cara que fez essa prova aqui, ele acertou só metade das questões. Então deixa eu fazer ele errar tudo. Tô pondo zero em tudo, fazer com que ele erre. Ah, tá vendo aí, ó? Ele errou tudo, né? Qual é a menor nota possível? 218. Se não tivesse esta fórmula que puxa de volta, que calcula a média, né? Quando ele erra tudo, a nota dele ia ser, na verdade, menor do que menos 300, porque eu só estou olhando até o menos 300, né? Por que no final a nota dele não fica tão baixa assim? Porque eu estou tirando a média do todo, né? E também estou levando lá para a galera de 2009. Então, nesse nosso experimento aqui, a menor nota possível é 218. Enfim, vamos supor que o indivíduo que fez essa prova acertou metade das questões. Só que ele acertou as 50% mais difíceis. Então, eu vou pôr aqui o acerto para 50% mais difíceis. Qual é a nota dele? 262. Então, vamos lá. Esse aqui foi o primeiro experimento. Vou até mudar de cor. Segundo experimento. Quando ele acerta as 50%, apenas elas, difíceis, a proficiência dele fica em 262. O que será que acontece se ele acertar as 50% mais fáceis? Vamos mudar aqui para descobrir, né? Então ele erra. E a partir aqui do 10 ele acerta todas. Está acertando só questão fácil. Olha a diferença gritante, galera. Quando ele acerta as 50% mais fáceis, a nota dele vai para 489. Professor Lessa, o senhor está dizendo para eu focar só nas 50% mais fáceis? O senhor está dizendo para mim que 489 é uma nota boa? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou te mostrando é que gastar tempo, investir tempo nas 50% mais fáceis é mais lucrativo do que investir tempo nas 50% mais difíceis. O cara que acertou metade da prova e foi as mais fáceis, ele tirou mais do que o cara que acertou metade da prova, só que nas mais difíceis. Entendeu? Não me entenda mal, não tem ninguém falando para você errar questões difíceis. O que está sendo dito é o seguinte, não erre as fáceis. Porque errar uma questão fácil derruba muito a sua nota. Errar uma questão difícil não derruba a sua nota tanto assim. Quer ver outro experimento? Ó, vamos supor agora alguém que fechou a prova. Ele acertou todas. Então, tendo fechado a prova, a nota dele ficou, a nota máxima aqui nesse programinha que eu estou simulando,
é 965. Você já deve ter visto, né, que o Enem sempre divulga qual é a mais alta nota e a mais baixa nota possível. O cara que acertou tudo, a nota dele vai ser, né, 965. Mas agora especule, e se ele tivesse errado a questão mais difícil? Vou pôr 0 aqui, na questão mais difícil. O que acontece com a nota dele? Então, na verdade, não foi tudo, foi quase tudo, né? Se ele erra uma questão difícil, a nota dele muda. A nota dele muda para 860. Mas e se no lugar de ter errado uma questão difícil, vou voltar ela para cá, ele tivesse errado uma questão fácil, o que será que acontece? Agora ele errou uma fácil. A nota dele foi para 854. Ainda é uma nota muito boa. Mas eu quero que você perceba o seguinte. Quando ele erra apenas uma questão fácil, a nota dele é menor do que quando ele erra apenas uma questão difícil. Então, se for para você errar, é melhor que você erre a difícil. Errar uma questão fácil diminui a sua nota mais do que errar uma questão difícil. E parece aqui que, mas diminui pouco, né, professor? É porque eu estou usando os extremos. Se a gente continuar brincando, você vai ver que essa diferença aqui pode ser bem maior. Vamos para o nosso último experimento, porque eu acredito que eu já provei o meu ponto para você. Mas vamos fazer só mais um. Deixa eu pôr que ele errou todas as fáceis. Errou todas as fáceis. E errou todas as difíceis. Aliás, eu vou melhorar aqui um pouquinho a notinha dele. Pronto, ele está lá no meio, está no meio. Então imagine a seguinte situação, o indivíduo está fazendo a prova, ele já conseguiu acertar o item 5, 6, 7, 8, 9, até o item 16. E agora o tempo dele está acabando, ele só tem tempo de resolver uma questão. E ele deixou para trás questões que ele falou assim, não, vou pular essa, depois eu volto e resolvo. Então o tempo está acabando, ele tem tempo de resolver uma questão e ele deixou para trás. Ele sabe que tem questões que ele considera fáceis, que ele deixou para trás, e tem questões difíceis que ele deixou para trás. Em qual destas questões vale mais a pena ele gastar os seus últimos minutos de prova? Ele vai correr para uma questão difícil ou ele vai correr para uma questão fácil? Vamos ver o que acontece em cada um dos casos. Então ele está lá com seus 516 pontos, ele não sabe disso, né? E a prova está acabando, ele só tem tempo de fazer mais uma questão. Suponha que ele resolve fazer a questão difícil e acerta. Ainda tem isso, né? Porque se ele deixou para fazer a questão difícil, tem a probabilidade que ele erre. Mas vamos supor que ele acertou. Então ele vai aqui fazer a questão 20. A mais difícil. E ele acertou. A nota dele mudou para incríveis 537. Não foi uma mudança tão boa assim, né? Volta lá, deixa ele errando a questão 20. Volte no tempo. Em vez dele correr para mais difícil, ele correu para a questão mais fácil que ele ainda não tinha feito e acertou ela. O que acontece com a nota dele agora? Se em vez de correr para mais difícil, ele corre para mais fácil e supondo que ele acerta ela, a nota dele subiu para 565 e novamente ficou evidenciado que é melhor gastar o seu tempo nas questões fáceis. Quando você está com uma certa nota e acerta mais uma questão difícil, a sua nota sobe sim. Mas se você acertar uma questão fácil, a sua nota sobe mais, tá? Esse era o meu ponto. Na verdade, eu queria mostrar para você como funciona a teoria de resposta ao item. Tem alguns alunos que não gostam. Eu, pessoalmente, acho incrível. Eu acho um mecanismo de avaliação fenomenal, muito elegante, muito bem elaborado.
E justo. Tem aluno que acha injusto, mas quando você entende o negócio, vê como ele funciona, ele elimina os acertos ao acaso, os acertos no chute, tá? E isso sim é justo, na minha humilde opinião. Eu espero de coração ter te ajudado. Eu espero que, se você for fazer a prova esse ano ou num ano futuro, você se saia muito bem. Legal? E se precisar, tamo junto. Valeu, tchau, tchau.